E aí, tudo bem? O vídeo passado eu falei um pouquinho de limite, de um conceito do Hegel, que é o ser determinado. Aquela história, né, que a nossa cabeça funciona determinando as coisas, delimitando o conceito das coisas. A gente não sabe muito não saber. Então a gente precisa determinar, inventar, validar isso. Claro, tem conceitos mais fáceis de intuir, né? Uma cadeira, uma pedra tenho muito mais facilidade que eu falar de amor, de ética, de felicidade. Mas para a gente conseguir se comunicar, a gente precisa delimitar esses conceitos. Outro limite é a lei. São as regras que a gente mesmo se impõe para viver no mundo. O ser humano ele tem uma tendênciazinha meio forte de transgredir as regras. Se a gente não tivesse esse ímpeto, a gente não precisaria de regra. Mesmo assim, a gente está matando por aí, enganando, mentindo. Tem algumas transgressões dessas que a gente permite, outras não, mas a gente sabe direitinho o que é certo e o que é errado. Às vezes a gente precisa se safar, às vezes a gente precisa mentir pra gente mesmo. Mas sobre esse negócio de lei que eu queria falar, que a gente cai no mundo, a gente nasce, e à medida que a gente vai tendo capacidade de entender, de se relacionar com o outro, no caso o pai e a mãe da gente normalmente, ou quem ocupa esse papel, loguinho a gente vai sofrendo a ação da lei. E que nem para bicho, né? Tem os reforços positivos e os reforços negativos. Coisas que a gente pode fazer, a gente recebe um agrado. E coisas que não pode, não preciso nem dizer, né? O que a gente recebe? Não, mas nem todo mundo apanha. Mas todo mundo é repreendido, o que é certo, para a gente depois justamente saber o que é certo e o que é errado e saber levar a vida aí minimamente civilizada. Só que tudo tem um positivo e um negativo, é uma dualidade aí que a gente cai meio que sempre. Obviamente a repressão é o negativo. E então a gente cai no mundo, primeiro, a gente não consegue delimitar, de novo vem o limite na história, o que eu sou. A gente vai devagarinho criando essa noção de eu. Se tu largar um filhotinho de homem aí na selva, primeiro que não vai sobreviver. Se conseguir, sei lá, por milagre, não vai saber nada. A gente não nasce sabendo. A gente é educado, a gente é levado a ter o conhecimento que a gente tem. E a gente vai criando essa reação. Fica mais evidente a necessidade disso e o impacto disso na relação entre as pessoas, obviamente, porque no iniciozinho lá a gente precisa de muito cuidado e a gente tem prazer com esse cuidado. A gente desfruta quando a gente mama, quando a mãe nos ampara, quando nos defende da própria natureza, da própria selvageria do mundo, tanto de humano quanto de não humano, do frio, da fome, mas em algum momento, agora me veio o pai na cabeça, porque é assim que, né, eu sou de uma geração aí mais velha, hoje já não tem muito essa diferenciação, né, do nome do pai, do nome da mãe, eu sei que isso aí está mais livre hoje. Por um lado, talvez bom, sempre liberdade é boa, mas por outro lado, um pouquinho mais pesado para quem vai receber toda essa influência aí, mas depois eu vou falar melhor disso. Então a gente vai recebendo esses cuidados, esses amparos, e no primeiro desamparo a coisa fica feia. No primeiro não, na primeira repressão, a gente não sabe lidar com isso aí. A gente lida, a gente aprende, mas essa tendência de felicidade do ser humano que eu acho que às vezes complica tudo. Não acho errado, mas que complica. Porque eu estou falando de uma situação de alguém muito simples, muito sensível, que é a criança, muito incapaz de se relacionar no mundo. E por isso que a importância do cuidado do pai e da mãe, porque não dá para deixar essa criança livre. Só que junto com esse amparo, vem o desamparo, vem a imposição
de muita coisa. Eu não posso comer minha comidinha no meu pratinho lá e atirar no chão o prato. Eu preciso ser repreendido. Claro que tem jeito para isso, eu não preciso tomar uma cacetada toda vez que eu fizer uma coisa errada, mas vai ter uma cacetada psíquica e que a gente precisa aprender a levar. Só que a gente não gosta, porque foge daquela situação de prazer que a gente descobriu que existe. E a gente é inteligente, então a gente sabe bem direitinho o que nos traz prazer e o que nos traz desprazer, desconforto. Então a gente reage a essa repressão, mas ao mesmo tempo a gente é demandado de várias coisas para a gente poder viver no mundo. E assim a gente vai absorvendo essas leis e vai introjetando isso. Então chega um momento que se cria o eu, o ego, ou que a gente vai tendo consciência das coisas, que não precisa toda vez me dizerem o que é certo e o que é errado, gente. Eu vou sabendo o que é certo e errado. E junto com isso, então eu crio dentro de mim um sistema de crítica, de repressão próprio. O Freud chamou isso de superego. E crio dentro de mim a revolta por ter que respeitar coisas que poderia não precisar ser respeitado. Afinal, se tem coisas que me fazem mal, por que eu vou ir atrás das coisas que me fazem mal? Porque alguém inventou que precisava, que já estava aqui, né? Essas leis já estavam aqui quando eu cheguei. Mas eu posso muito bem me rebelar e dizer que não preciso disso. E pode. Só que internamente existe essa cobrança. E mesmo que não existisse, depois o mundo te cobra por causa disso. Porque a gente é bicho, que nem qualquer bicho. A gente quer as coisas, a gente tem os desejos mais variados que existem. E que bom, porque é isso que nos entusiasma, é isso que nos faz seguir a vida. E talvez esse seja um dos pontos de conflito aí, porque tem coisas que eu quero e não me são permitidas. E às vezes eu não sei nem o que é. Então tem o limite de fora, tem o limite interno, tem os deveres, e tudo bem que a gente vai se formando, a gente vai aprendendo a ter as nossas opiniões, mas a gente, como eu falei, a gente é desenvolvido. A gente sofre a influência de quem se relaciona com a gente. Então, fatalmente, a gente vai ser levado a ter que cumprir alguns papéis. A gente recebe um nome e recebe junto com o nome um monte de coisa, que a gente vai, talvez, nem se dar conta disso. Mas tem a expectativa dos pais, tem com certeza o amor, mas tem toda essa exigência de cumprir um papel, de seguir as leis do mundo, as leis de convivência, da civilização, e a gente não escolhe isso. A gente recebe por livre e espancada vontade. Todo mundo passa por isso. Depois a gente pode ir mudando a nossa personalidade, a gente vai sempre se refazendo, se delimitando, para usar o limite novamente. Mas a gente vai sempre tendo limite. E a gente vai nunca gostando de ter limite.